Oi pessoal, eu sou o Gabriel Torres, editor executivo do site Clube do Hardware, e hoje eu vou discutir um pouco sobre a parceria da Intel com a AMD que foi anunciada recentemente. Nesse anúncio, a Intel disse que ano que vem, 2018, ela vai lançar um módulo contendo um processador da Intel junto com um chip gráfico da AMD mais chips de memória de vídeo num único pacote, voltado para computadores portáteis. Essa notícia fez com que muita gente se questionasse: poxa, a Intel e a AMD não são inimigas, não são arquirrivais? Como pode ser que a Intel agora resolveu fazer um acordo comercial com a AMD para lançar um módulo com um chip das duas marcas neste módulo, tá? Bom, eu vou aproveitar para contar um pouco para vocês sobre aspectos históricos, de repente vocês não conhecem sobre a Intel e a AMD, né? Principalmente a partir de uma pessoa como eu, que viveu os anos 80, viveu os anos 90 e viveu toda essa época na prática aí de mercado, tá? Mas minha opinião pessoal sobre essa parceria é o seguinte: se vocês forem no Clube do Hardware, eu tenho um artigo que todo ano eu atualizo, no início do ano, lá por fevereiro, quando a AMD publica o balanço anual dela, né? E nesse artigo eu analiso os últimos 20 e tantos anos, mais de 25 anos da história da AMD, né? Uma análise mais financeira, mostrando que a AMD vem mal das pernas há muitos e muitos anos, tá? Por decisões equivocadas, vários erros de gerenciamento, né, etc. Pois bem, então eu particularmente acho que a Intel, ao fazer essa parceria com a AMD, ela é uma forma da Intel injetar dinheiro na AMD. Tá? Aí você vai pensar, poxa, por que a Intel quer injetar dinheiro na AMD? Por que a Intel quer fazer essa parceria com a AMD? Tá? Do ponto de vista de business, de negócios, faz sentido pelo seguinte sentido: quanto mais mercado a Intel ganha e quanto mais mercado a AMD perde, pior para a Intel, por incrível que pareça. Tá? Pior para a AMD, mas pior também para a Intel. Por quê? A Intel é uma empresa que é muito maior do que a AMD. Tá? As pessoas às vezes não têm a noção de tamanho, mas a Intel é praticamente 10 vezes maior do que a AMD. A Intel, se quisesse, podia comprar a AMD e tirar a AMD do mercado. Mas por que eles não fazem isso? Porque se eles comprarem a AMD, não vai ter nenhuma outra fabricante de chips de processador, né, para computadores pessoais. E aí as leis antitruste vão entrar em ação e vão obrigar a Intel a ser dividida em algumas empresas, pelo menos duas empresas, né? Então a Intel não quer isso. Então, quanto mais mercado a Intel ganha, é problemático para a Intel também, para evitar que as leis antitruste da União Europeia ou dos Estados Unidos entrem em ação e obriguem a Intel a ser desmembrada. Tá? Então essa é a minha teoria aí, porque do ponto de vista business, é importante para a Intel manter a AMD no mercado. Então essa é uma forma que eu acho que a Intel encontrou de capitalizar. Do ponto de vista técnico, a Intel nunca conseguiu fazer um chip gráfico competitivo. Isso é verdade, né? Tanto você pode ver o chip integrado dos processadores Intel, né, nunca foram páreo para o chip gráfico integrado dos processadores AMD, que são oriundos da antiga ATI. Né? Não podemos esquecer disso. A AMD comprou a ATI e com ela veio a tecnologia de chip gráfico, que é muito melhor do que a Intel. Mesmo a Intel, no começo dos chips gráficos, das GPUs, né, do processador gráfico específico, a Intel chegou a fabricar, mas não era tão competitivo quanto os concorrentes, e a Intel resolveu sair desse mercado, não continuar se dedicando a fazer GPUs dedicadas, né, avulsas. Tá? Mas essa não é a primeira vez que a Intel e a AMD fazem parcerias, né? Então, se a gente voltar um pouquinho aqui no tempo, vocês vão ver que a Intel e a AMD cruzam a história várias vezes. Tá? O que acontece? A Intel foi fundada em 1968 por dois camaradas, que é o Robert Noyce e o Gordon Moore, tá? Que trabalhavam em outra empresa e foram fundadores também de outra empresa chamada Fairchild. Tá? Essa Fairchild foi uma empresa muito importante para quem estuda eletrônica, quem gosta de eletrônica, sabe ou deveria saber essas histórias. Quer dizer, na época que a Fairchild foi criada, em 1957, a maioria dos transistores era feita de germânio. E a Fairchild falou, não, vamos mudar para silício, que é o que é usado hoje, né? Você usa como elemento base, o substrato é silício, né? Então a Fairchild foi muito importante para o mercado por isso, para trazer essa inovação, né? E em 68 o Moore e o Noyce saíram
da Fairchild e montaram a Intel. Né? E o Noyce também é o inventor um dos inventores do circuito integrado. Né? Chip, como a gente conhece hoje, pegar vários transistores e botar numa única pastilha, foi o Robert Noyce, que é o fundador da Intel, que inventou. Tá? No ano seguinte, em 1969, Jerry Sanders fundou a AMD. E adivinha onde o Jerry Sanders trabalhava? Também na Fairchild. Quer dizer, então eles eram colegas na mesma empresa, né? E eles saíram da Fairchild para montar suas próprias empresas, tá? A Intel acabou indo para um outro caminho, né, de criar seus próprios produtos e tal. A Intel criou vários produtos que são muito importantes, principalmente o microprocessador. O microprocessador foi inventado pela Intel, né? Memórias do tipo EEPROM foi inventado pela Intel e por aí vai. E a AMD, num primeiro momento, se dedicou a ser uma segunda fonte de produtos para a indústria, principalmente para os produtos da Texas Instruments. O que é ser uma segunda fonte? Às vezes você tem um produto, você adquire uma empresa pode adquirir uma licença para fabricar aquele produto também. Então o consumidor, que no caso são outras empresas, podem comprar transistores, chips, enfim, semicondutores de mais de uma empresa, semicondutores iguais, né? Com a mesma, o part number, vamos dizer assim, é o mesmo, né? E aí você tem várias empresas que fabricam aquele mesmo chip. Né? Para quem é robista de eletrônica, sabe disso. Por exemplo, você pega um circuito integrado clássico, como o amplificador operacional 741 ou o multivibrador 555, né? Esses dois chips, por exemplo, são fabricados por várias empresas diferentes. É só para dar um exemplo bem básico aí para vocês. Então a AMD fazia isso, pegava os chips da Texas Instruments com licença e fabricava, né, como sendo uma segunda fonte para quem quisesse fabricar. Então, em 1981, quando a IBM chegou para a Intel e falou, a gente vai fazer um computador pessoal, né, e a gente quer usar o processador 8088, e a gente precisa ter uma segunda fonte, porque a IBM na época tinha como política não ter apenas um fornecedor de peças, né? Tem que sempre ter pelo menos 2 fornecedores para cada peça que eles iam usar no processo de fabricação deles, né? No caso de montar computador, fabricar os computadores IBM PC. Então a Intel se aproximou da AMD e falou, olha AMD, a situação é a seguinte, a gente precisa de um segundo fornecedor, você quer entrar em acordo com a gente? Eles fecharam um acordo em 81, assinado em 82, para a fabricação dos processadores daquela época, que era o 8088, 8086 e alguns derivados desses processadores. E aí a AMD começou a fabricar os processadores 8088 usando as máscaras da Intel, quer dizer, a Intel entregava para eles todo o projeto do chip, né, e a AMD simplesmente fabricava. Tá? E a partir dali, a AMD e a Intel começaram a brigar ferrenhamente durante os anos 80, porque nessa época o mercado de processadores era bem diferente do que é hoje, né? Porque no começo da década de 80 você não tinha só o PC como a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem Mac de um lado, com uma fatia de mercado bem menor, e PC, a esmagadora maioria, né? Naquela época a gente tinha vários computadores usando vários tipos de processador, né? O 8088 era só um dos processadores que era usado. Você tinha 8080, Z80, 6502 e 6800, tinham vários outros processadores muito populares na época, de vários computadores, famílias de computadores que competiam entre si, né? E acabou que essa guerra foi meio que acabou, né? E só sobrou dessa guerra os computadores da linha PC, com vários outros fabricantes além da IBM, né, fazendo clones, né, computadores compatíveis com essa linha, e o Macintosh na outra ponta. Pois bem, e aí a AMD começou a desenvolver processadores por conta própria, 8286 e tal. E a Intel não gostou disso, que a AMD estava começando a criar perninhas próprias, né? Estava inventando seus próprios processadores para competir com os dele, né? Pinagem compatível, mas a maneira com que ele funcionava dentro era diferente, né? Desenvolveu por conta própria. E a Intel começou a processar a AMD, e esses processos demoraram, sei lá, 10 anos no tribunal e tal, até eles entrarem em acordo, e, enfim, e a AMD ganhou esses processos, né? Porque a Intel queria tirar a AMD do mercado nessa época, falando, você está fabricando processadores que são compatíveis com os meus, mas você não pode, entendeu? Isso é ilegal e tal, enfim, né? E, enfim, aí começou essa batalha aí e tal, né? E na época do 386, do 486 também, os processadores 386 e 486 da AMD eram fabricações, invenções da própria AMD. Eles fizeram processadores que eram compatíveis
com os processadores da Intel, mas não eram licenciados. A AMD não precisava pagar nem nada para a Intel porque, na verdade, eles fabricaram por conta própria, né? Eles inventaram a maneira que o processador funcionava lá dentro, o desenho do processador era um desenho próprio, né? E apesar deles terem um acordo da década de 70 e depois renovado, que permitia que a AMD usasse o microcódigo da Intel. O microcódigo é a maneira com que as instruções rodam dentro do processador, né? E aí foi indo assim, até que a Intel ficou pé da vida aí com esses fabricantes que faziam processadores compatíveis, né? Usando números, porque aí você não podia patentear número, né? Então, por exemplo, a Intel lançava 386, 486, a AMD lançava 386, 486 também, né? Embora internamente fossem diferentes, funcionavam de maneiras análogas e de repente a AMD ganhava mercado e tudo mais, né? Então, a partir do processador de quinta geração da Intel, eles resolveram patentear Pentium, né? Foi assim que a marca Pentium apareceu em 93, né? Porque a Intel ficou aí chateada com essa coisa de outros fabricantes fabricarem processadores com o mesmo nome. E, em particular, a Cyrix, né, que era uma outra empresa que existia na época, que falando em parceria, isso é um bom exemplo de parceria também. Mas a Cyrix, na época, lançou uns processadores chamados 486DLC e 486SLC, né, e que não eram 486, eram 386 com outro nome, né, tinha um pouquinho de memória cache dentro, era um pouquinho mais rápido que o 386, mas não eram 486, a pinagem era de 386, né, então eu acho que foi a gota d'água para a Intel falar, acabou esse negócio de número, vou usar nomes agora daqui para frente, né. E a Cyrix é outro exemplo de parceria, né, porque a Cyrix, assim como a NVIDIA hoje em dia, não tinha fábrica, né, era uma empresa basicamente de desenho, tinha engenheiros que desenhavam os processadores e pegava aquele projeto e mandava para uma fábrica produzir, né? E a NVIDIA é a mesma coisa, né? Ela não tem fábrica, né? Ela faz os projetos e manda para outra empresa fabricar para ela. E aí a Cyrix entrou num acordo com a IBM, que tinha fábricas, né? Tinha acordos com outras empresas antes, né? SGS Thomson, que hoje em dia é ST Microelectronics, e entrou em acordo com a IBM, né? E a IBM, o acordo era interessante, porque a Cyrix mandava o projeto para a IBM fabricar, a IBM fabricava o processador, entregava o processador para a Cyrix, e como parte do acordo, a IBM também podia fabricar o mesmo processador usando a marca dela. Então a IBM, principalmente o carro-chefe da Cyrix, foi um processador chamado 686, né? 6x86. E aí você tinha esse processador 6x86 com a marca Cyrix, esse processador 6x86 com a marca IBM. É uma situação bizarra aí no mercado na época, já que o processador, na verdade, era da Cyrix, o projeto, mas era fabricado pela IBM. E a Cyrix acabou sendo vendida para a National, né, Semiconductor, que depois desmembrou a Cyrix, vendeu parte para a VIA e parte para a AMD, né? Então, enfim, isso é um pouco de história para vocês de microprocessadores, para vocês verem que a história dessas empresas todas meio que se misturam, entendeu? Você pode ver, os fundadores da Intel eram amigos do fundador da AMD porque eles trabalhavam todos juntos na Fairchild, né? Então, a AMD sempre fabricou produtos para a Intel a pedido da própria Intel, e depois que eles brigaram, que a Intel ficou chateada, de, poxa, ele está fabricando processadores por conta própria, está ganhando mercado, e principalmente nos anos 80 e até meados dos anos 90, a AMD tinha muito mercado mesmo, participação no mercado, né? E o que facilitava pela questão da nomenclatura, né? Do 386, você podia comprar um 386 da Intel, um 386 da AMD, um 486 da Intel, um 486 da AMD, né? Só depois que, com o Pentium, a Intel fechou as porteiras e falou assim, não quero mais pessoal usando meu nome, não vou licenciar mais nada, cada um por si, e a AMD ficou para trás, né? No artigo que eu falei sobre a crise financeira da AMD, tem essa história aí completinha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí um pouco, de eu contando um pouco de história aí do mercado de processadores, e até o próximo vídeo editorial.